Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 96. Salmo 96, versículo 1 até o versículo 13, amém? Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, ó Senhor, nesse lugar, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, ó Pai, é o momento em que o Senhor é glorificado, ó Deus, mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, através da adoração, te agradecemos através da oração, e neste momento, ó Pai, nossos corações são colocados em Ti para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Espírito Santo, porque eu saí de casa para vir ver e ouvir o Senhor, e eu creio que este povo todo também saiu das suas casas para se encontrar contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus e aos irmãos e à irmã Suelda pelo privilégio de poder estar aqui essa noite e trazer a mensagem da palavra de Deus, que está nesse Salmo 96, é um salmo muito abençoado, é um salmo maravilhoso, é um salmo que realmente fala, irmãos, profundamente aos nossos corações, se nós pararmos para meditar nele. A primeira coisa, irmãos, que é dito no Salmo 96, no versículo 1, é cantai. Cantai é uma ordem que Deus está dando através do salmista Davi para o povo. Cantai. Você está entendendo essa mensagem essa noite? O Senhor está dizendo para você: cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo. Talvez você tenha saído da sua casa nesta noite com muitas tribulações, com muitos problemas. Talvez tenha chegado aqui doente. Talvez esteja nos seus pensamentos, lembrando-se do dia de amanhã, lembrando-se do que acontecerá quando chegar em casa, lembrando-se de tantas e tantas coisas que atribulam as nossas vidas. Mas eu acho interessante que o Salmo 96 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. O salmista, ele não está preocupado com a forma como ele estava, e também não estava preocupado, não devemos estar preocupados hoje com a forma como nós estamos, porque quando você adorar ao Senhor, a presença de Deus irá desfazendo todos os teus problemas nessa noite. Quando você cantar ao Senhor um cântico novo, a presença de Deus que segue com o adorador
irá na tua frente desfazendo tudo o que tu deixou em casa ou o que tu estás carregando de mal no teu corpo. Porque o Espírito Santo ainda é o mesmo. Porque Jesus ainda é o mesmo. Porque Deus ainda é o mesmo. E Ele opera no meio daqueles que buscam a sua face. Ele opera no meio daqueles que o adoram. Se você saiu de casa nesta noite pensando em buscar ao Senhor, nessa noite você pode encontrá-lo. E a mensagem da palavra de Deus diz: cantai ao Senhor, porque quando você louva a Deus, Deus ele se faz presente no meio do teu louvor. Amém? E eu acho interessante que aqui no Salmo 96 ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, você vai ver que todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, todos os anjos de Deus estão cantando um cântico novo ao Senhor agora. Esse cântico novo, irmãos, eu vou dizer a vocês o que é. Esse cântico novo, ele aconteceu no dia em que Jesus Cristo subiu para o céu e sentou-se no seu trono à destra do Pai. Naquele dia iniciou-se um cântico novo na vida de quem estava nos céus e também na de quem está hoje aqui na terra. Você está louvando o cântico novo ao Senhor hoje? Hoje você está adorando ao Senhor Jesus com um cântico novo. Esse louvor, irmãos, ele começou lá no céu, no dia em que o Cordeiro de Deus veio para estabelecer a história da humanidade. Quando João estava no céu, vendo os 24 anciãos e vendo aquele rolo com os selos da história da humanidade, ele disse que também ouviu uma grande voz, como a voz de uma multidão que cantava um cântico novo. Essa multidão que João viu, irmãos, inclui nós também no meio dela. Nós também fazemos parte dessa multidão que está louvando ao Senhor um cântico novo. E é interessante que a ordem de Deus aqui no Salmo 96 é cantar ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Todos nós temos que louvar ao Senhor. Amém? Todos nós temos que cantar ao Senhor. Todos nós temos que entrar diante da presença de Deus com cânticos, com louvores, com alegria, diante da presença do Altíssimo. Versículo 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Sabe por que você foi trazido a esse lugar? Sabe por que o Senhor te salvou? Para que de dia em dia você possa anunciar a salvação dele. Pessoas que estão na sua casa precisam ouvir essa salvação de dia em dia. Pessoas que estão do seu lado precisam ouvir essa salvação de dia em dia. Pessoas do seu bairro precisam ouvir essa salvação de dia em dia. Mas sabe por que antes de anunciar a salvação, você precisa cantar? Porque é impossível anunciar a salvação de Deus sem ter a presença de Deus. Quando a gente canta ao Senhor um cântico novo, o Espírito Santo ele nos enche para que nós possamos anunciar essa salvação dia após dia. No versículo 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre anunciar a salvação, a palavra de Deus ela também vai falar sobre a responsabilidade que nós temos
de anunciar entre as nações a glória e as maravilhas de Deus. Quando você abre a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. E aí diz assim: aquele que crê e for salvo, aquele que crer e for batizado será. Aquele que não crê, porém, já está. Aí depois que ele fala sobre anunciar a salvação, que é ir por todo o mundo, ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, nenhum mal se lhes fará, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Você crê que o Jesus que falou isso ainda é o mesmo hoje? A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre o mesmo. Todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre anunciar a salvação, ela também nos manda anunciar a glória e as maravilhas do Senhor. Agora me diga, irmão, como é que você, vamos anunciar a salvação, vamos anunciar a palavra de Deus, sem levar para eles também a glória e as maravilhas do Senhor? Preste atenção que o Salmo 96, ele vai direcionando a vida da igreja para a anunciação dessa salvação. A primeira coisa que o crente ele tem que fazer é cantar um cântico novo. Cantar ao Senhor toda a terra, para se encher de Deus. Depois que você estiver cheio de Deus, aí a palavra de Deus diz assim: agora vá, no versículo 2, e anuncie essa salvação dia após dia. E depois no versículo 3, a palavra de Deus coloca sobre nós a responsabilidade de anunciar a glória e as maravilhas do Senhor. Irmãos, não existe uma época em que se necessite mais da manifestação de Deus na vida das pessoas do que hoje. Amém? Não existe uma época em que se necessite mais da glória de Deus, mais das maravilhas de Deus do que hoje. Quantos de vocês estiveram doentes? Quantos pais sofreram com crianças em emergência? Quantas crianças vocês viram em emergências enchendo, lotando, abarrotando as emergências, hospitais que já nem atendem mais as pessoas, porque não tem onde colocar o tumulto de pessoas. O mundo precisa de Jesus. Jesus é a cura que o mundo precisa. Mas quem é que vai levar a cura, irmão? Diga assim comigo: eu vou levar, eu vou anunciar, eu vou carregar a glória e as maravilhas do Senhor. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo se move em você? Então o poder do Espírito Santo está em você, para levar a glória do Senhor para essas vidas perdidas, para nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, cura a nossa cidade. Amém? Às vezes a gente lê a Bíblia e vê as histórias das pessoas que sofreram, das pessoas que lutaram, das pessoas que batalharam. Crente, eu e você precisamos nos humilhar na presença de Deus em prol de Recife, de Olinda, de Camaragibe. Essas cidades precisam da nossa oração diante de Deus, da nossa intercessão diante do Senhor. Quem é que vai levar a glória? Quem é que vai levar as maravilhas? Eu e você. O Senhor, Ele quer te encher para te levar no meio daqueles que já perderam a fé e a esperança em Deus. Porque nessa cidade, como em todo o Brasil e em todo o mundo, existem pessoas que estão cansadas. As pessoas, irmãos, elas estão cansadas de dois tipos de coisa.
igrejas cheias de charlatões mentirosos e inventando milagres que não aconteceram, é a primeira coisa. E a segunda, são igrejas onde Deus não fala mais absolutamente nada. Igrejas mortas, vazias, galpões cheios de cadeiras e vazios de pessoas, lugares que estão virando cinemas, igrejas que estão virando teatros, pessoas que estão buscando artimanhas mundanas para ver se mantém o povo na presença de Deus, mas isso acontece porque não estão mais buscando o Espírito Santo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quando você começar a cantar ao Senhor um cântico novo, eita que o Espírito Santo ele vai encher a tua vida. E você vai carregar as glórias e a maravilha do Senhor. E aí a sua vida, ela pode se tornar uma grande viagem. Amém? Qual é o tema desse aniversário aqui hoje? Minha vida é uma viagem. E quando o crente ele se dispõe na presença de Deus, ele se dispõe a servir a Deus, aí a sua vida ela pode se tornar uma grande viagem. Deus vai começar a enviar crente para vários lugares ao redor do mundo. Você falará para muitas pessoas quando você for cheio do Espírito Santo. Versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Nessa noite, crente, eu quero dizer uma coisa a você. O Deus que você serve é o Deus verdadeiro. O Deus que você serve é o Deus que criou os céus. Amém? O Deus que você serve, ele não precisa ser carregado por você. O Deus que você serve, ele não precisa que você coloque uma vela diante dele, amém? Porque diante do Senhor já queima eternamente o fogo do altar de Deus, onde estão as orações do povo do Senhor. Diante do Senhor, o Senhor ele não precisa ser carregado numa procissão, ele não precisa de uma imagem, ele não precisa que um escultor pinte a sua face em um quadro. Ele é o Deus todo-poderoso, invisível, que não pode ser captado pela mente humana. Os ídolos das nações não são nada, mas o Senhor, o nosso Deus, ele fez os céus. É a esse Deus que você clama? O seu Deus é o Deus que fez os céus? Ou o seu Deus é um Deus que você ainda tem que carregar? O meu Deus eu não preciso carregar, mas o meu Deus é quem me carrega nos braços dele, quando eu me coloco diante dele e venço todas as coisas. Podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Outra coisa que esse versículo ele quer dizer, que Deus é soberanamente elevado e os ídolos das nações não são nada. É que o Senhor, somente Ele, tem todo o poder no céu e na terra. Não existe nenhum outro poder que possa vencer o poder do Senhor Jesus. Não existe nenhum tipo de magia e nem de bruxaria, não existe nenhum tipo de espírito nem de entidade, não existe nenhum tipo de santo, nenhum tipo de Deus em nenhum lugar do mundo ou até em outro planeta, se existisse, não existe nada que pode vencer o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele foi elevado soberanamente e a Ele foi dado um nome cujo nome é tão poderoso que todos se dobrarão diante dele.
Existe uma responsabilidade nas nossas vidas de levar a salvação dia após dia e de levar a glória e as maravilhas do Senhor para as pessoas. E onde é que eu vou encontrar isso? Abra sua Bíblia lá no Salmo 96, versículo 6. Glória e majestade estão diante de quê? Da sua face. Glória e majestade estão diante dele. Quando eu e você, irmãos, nos dispusermos a passar tempo com o Senhor, a gastar tempo na presença de Deus, a investir o nosso tempo na presença de Deus, glória e majestade estão diante dele. Quando você se levantar da presença de Deus, você vai vir com isso aí, glória e majestade sendo carregada também na tua vida. Porque quando nós estamos na presença de Deus, lembra da história de Moisés, quando subiu o monte, passou 40 dias na presença do Senhor, e depois daqueles 40 dias, o seu rosto brilhava. Deus quer fazer o seu rosto brilhar para alguém. Amém? Preste atenção. Todos vocês, crianças, jovens, adolescentes, adultos, nós somos os canais da glória de Deus na terra. Deus manifesta a sua glória através das nossas vidas. Mas para manifestar a glória de Deus, nós precisamos passar tempo diante dele, porque a glória e a majestade estão diante da face dele. Por isso eu e você temos que buscar a face do Senhor para poder receber glória e majestade. Quantos de vocês já ouviram falar de crentes que estão vivendo, irmãos, vidas tão atribuladas, vidas difíceis, vidas complicadas, vidas onde a angústia impera, onde a ansiedade é quem manda e desmanda, onde a contenda, a falta de paz é quem manda e desmanda, onde a rebeldia dos filhos, onde nada tem controle. Quantas pessoas você tem conhecido assim nesses últimos dias? E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque não se está passando tempo diante da face de Deus. Amém? Não se está passando tempo diante da face de Deus. Por isso glória e majestade não podem vir até o teu lar. Se tu gastares o teu tempo mais com qualquer outra coisa do que com a presença de Deus. Muitas pessoas que saíram das suas casas essa noite, chegaram aqui muito mais preocupadas com a sua roupa do que com a presença de Deus. Muitas pessoas que saíram das suas casas para cá, saíram muito mais preocupadas com a chuva do que com a presença de Deus. Muitas pessoas que saíram até esse lugar, vieram buscar muitas coisas e estão esquecendo o principal de todas elas, a presença de Jesus Cristo. Mas o Senhor, a sua glória e a sua majestade, está com aqueles que buscam a sua face. Aqueles que buscarem o Senhor, o encontrarão. Versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Aqui a palavra de Deus nos ensina como que nós devemos servir ao Senhor.
devemos servi-lo na beleza da sua santidade. Não posso servir a Deus se eu ainda estou misturado com o mundo. Não espere que alguma dessas crianças cresçam conhecendo a palavra de Deus, cresçam amando a Jesus, se você está trazendo ela para cá e depois você está levando ela para a quadrilha da escola. Não pense que esse seu filho ou filha que está aqui será obediente a você. Se você coloca na TV da sua casa para ele ver filmes e desenhos de Jesus, mas também coloca filmes e desenhos de super-heróis malignos que não tem Deus, que não tem Jesus, desenhos e filmes criados por demônios para destruir a sua paz. Não espere que ele cresça amando a Jesus, se ele pode amar o super-homem. Não espere que ele cresça amando a palavra de Deus, se ele pode amar qualquer tipo de desenho que diz a ele que ele pode fazer o que ele bem entender. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é se afastar de tudo o que é do mundo. E não só de tudo o que é do mundo, mas também de tudo que se parece com o mundo. Amém? Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Nós temos que anunciar essa mensagem para o mundo, que o Senhor ele reina, que o Senhor é rei, que o reino do Senhor ele se expande sobre a terra. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, diante da face do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Existem, irmãos, basicamente três tipos de elementos e de seres que aguardam com ansiedade pela vinda do Senhor. O primeiro é os céus, por isso a Bíblia diz, alegrem-se os céus. O segundo é a terra, por isso diz, regozije-se a terra. O terceiro é a natureza, por isso diz, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há, então se regozijarão todas as árvores diante do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. Amém? E eu acho interessante que nesse último versículo a palavra de Deus diz assim, ó. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E o Senhor, ele julgará os povos com a verdade dele. Amém? O mundo está vivendo um momento em que cada pessoa pode dizer uma verdade. Hoje, se você disser assim, me identifico como um cavalo. Você é um cavalo e ninguém pode dizer nada. Amém? Mas quando o Senhor vier para julgar a terra, ele julgará o povo com a verdade dele. Não é com a nossa. Não é com a lei do Brasil. Não interessa o que é permitido no Brasil. O Senhor julgará a terra com a verdade dele. Não interessa o que é verdade para você. Não interessa o que você carrega como verdade. Quando o Senhor vier, ele julgará a terra com a verdade dele. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. A tua verdade é igual à verdade de Deus? A verdade que tu segues é igual à verdade do Senhor? Ou no teu coração ainda há verdades que tu recusa abrir mão para colocar diante do Senhor e viver somente aquilo que é verdade para Deus? Quando o Senhor vier,
os seus salvos, os seus eleitos, os seus santos, eles ficarão alegres. Amém? Porque a verdade que nós estamos vivendo é a verdade do Senhor. Quando o Senhor ele nos julgar com base na verdade dele, aqueles que andaram na verdade serão salvos. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não interessa a verdade das nações. Quando ele vier, ainda que o homem tenha de forma injusta mantido a sua verdade, naquele dia, irmãos, a Bíblia diz que naquele dia até o valente desmaiará de medo, até as nações corajosas tremerão. A Bíblia diz que naquele dia a terra cambaleará como um bêbado diante da presença do Senhor, e ele julgará os povos com a verdade dele. Por isso, irmãos, se nós sofremos injustiças nesse mundo, porque cremos na verdade do Senhor, alegrem-se, porque perto está o Senhor de fazer justiça a nós também. E quando ele vier, julgará todos debaixo da sua verdade. Cetro de justiça e de equidade é o cetro do Senhor. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor quebrará as nações diante dele. E que dia maravilhoso será aquele. Nessa noite eu pergunto a você se você está preparado para ir diante de Deus e passar pela verdade dele. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.